Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus, primeiramente, e a você por estar conosco mais um dia, mais uma vez, em nosso devocional. Eu tenho falado sobre o Espírito Santo e como o assunto é muito vasto. Temos muitas informações e se eu ficar aqui querendo falar tudo que ele tem nos mostrado, com certeza até o final do ano nós ainda teremos assunto para falar porque ele é maravilhoso. Então eu escolhi alguns temas importantes, algumas dúvidas mais relevantes que as pessoas têm para esclarecer. Por exemplo, hoje eu quero falar com você no nosso devocional sobre o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Você já ouviu essa expressão? Blasfemar contra o Espírito Santo. Eu vou explicar o que é blasfemar, ok? E as outras coisas não será considerada blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, ao invés de eu dizer o que não é blasfêmia, é mais fácil eu dizer o que é a blasfêmia. E a partir daí você vai entender que o que não é blasfêmia, então você está livre, todo e qualquer outros pecados serão perdoados. Então vamos lá? Mateus capítulo 12, versículo de número 29. Jesus falou o seguinte: Jesus estava expulsando um demônio, e os fariseus e outros da multidão estavam ali. E eles criticaram a Jesus, dizendo: Jesus expulsa demônio pelo poder dos demônios. Está no versículo 25 de Mateus 12. Os fariseus disseram: Jesus está expulsando demônio pelo poder dos demônios. Aí Jesus explica que todo reino dividido contra si mesmo não subsiste. Se Satanás expulsa Satanás, então o reino de Satanás está dividido. E aí Jesus comenta. E foi nesse momento que Jesus fala assim: por isso eu vos declaro, no verso 31, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Tá? Então aqui, se parasse aqui, nós poderíamos ficar pensando o que seria então a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se Jesus não tivesse falado mais, nós ficaríamos aqui numa dúvida tremenda. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Mas graças a Deus que o próprio Senhor Jesus explica o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos ler o versículo 32, para você entender o que é a blasfêmia. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no porvir. Então aqui existem dois verbos que irá definir para nós o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muito bem. Diante desses dois verbos, você consegue identificar o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque hoje, qualquer coisa que acontece na igreja, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não acreditar no pastor é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não fazer isso, aquilo que o pastor pediu, blasfêmia contra o Espírito Santo. Você não aceitar a imposição ou algumas coisas impostas, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E, na verdade, blasfemar contra o Espírito Santo, só existe um verbo que define o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Eu vou explicar com mais detalhes, mas hoje eu gostaria tão somente que você entendesse essa primeira parte. Diz assim: se alguém falar alguma palavra contra Deus e contra o Filho, será perdoado. Falar contra. Mas, se alguém falar
contra o Espírito Santo. Então, a blasfêmia só é possível quando alguém fala contra o Espírito Santo. Para eu blasfemar, eu preciso falar alguma coisa contra o Espírito Santo. Ou seja, eu preciso criticar, zombar ou duvidar dele. E segundo, eu preciso ter conhecimento de quem ele é. Porque se eu não tiver conhecimento de quem ele é, então eu falei contra, mas eu falei sem conhecer. Quem disse que Jesus estava expulsando o demônio pelo poder dos demônios, no verso 25, não eram os leigos da multidão. Quem disse que Jesus estava expulsando demônios pelo poder dos demônios eram os próprios fariseus. E aqui diz assim, olha só, onde está? Verso 24, desculpa. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuraram e disseram, ele expele demônio pelo poder do demônio. Então os fariseus eram estudiosos da lei, conhecia a lei, conhecia Deus e sabiam que o Messias viria, tá? Porque nas Escrituras falavam do Messias, falavam do Espírito Santo, tá? Então, por isso que Jesus disse que eles estavam atribuindo uma obra que Jesus estava fazendo ao poder do demônio. Ou seja, eles estavam dizendo que aquilo que Jesus estava fazendo era pelo poder do demônio. Então, olha só, entendestes que blasfemar contra o Espírito Santo é você falar mal. Falar mal, eu vou usar alguns adjetivos para você entender. Por exemplo, zombar, escarnecer, entendeu? Criticar, criticar o Espírito Santo. Isso que é a blasfêmia. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é quando você fala mal. Mas você não está falando mal sem conhecer o Espírito Santo. Você conhece o Espírito Santo, mas mesmo conhecendo o Espírito Santo, você resolveu atribuir a uma obra que você sabe que é do Espírito Santo, mas você deliberadamente resolveu dizer que aquilo é do diabo, que aquilo é o diabo. Então, isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Deu para entender? Acho que consegui explicar e amanhã eu volto explicando mais sobre o que é blasfemar. Eu posso dar exemplos, né? Por exemplo, vamos dizer que eu posso duvidar da pessoa. Vamos dizer que tem uma pessoa que quando ora, rola no chão, fica rolando. Eu posso olhar e falar, gente, eu não acredito, eu não faço isso, eu não acredito que deve ser assim. Alguém pode falar, mas você está blasfemando contra o Espírito Santo. Não, eu estou duvidando do comportamento daquela pessoa. Não estou duvidando do Espírito Santo. Entende? Eu não estou duvidando do Espírito Santo. Alguém profetizou e eu digo, eu não acredito nessa profecia. Você está blasfemando contra o Espírito Santo. Não, eu estou duvidando da pessoa que está falando e não do que o Espírito Santo pode fazer. Acho que consegui explicar um pouquinho sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então você já tem em mente que para blasfemar, você só blasfema contra o Espírito Santo se você voluntariamente, decididamente falar mal, falar contra, criticar, zombar, escarnecer, atribuir uma obra que você sabe que é do Espírito Santo, você atribuir essa obra ao diabo. É isso que é blasfemar contra o Espírito Santo. Consegui explicar? Então vamos orar e graças a Deus que você que tinha medo de blasfemar, abriu os seus olhos. Se abrir os seus olhos, eu vou pedir um favor. Escreva para mim assim, no WhatsApp mesmo. Foi bom o entendimento. Entendi, pastor. Foi bom o entendimento? Eu entendi, compreendido. O que você quiser falar, desde que me faça entender que você compreendeu o nosso estudo de hoje, tá bom? Vamos orar? Senhor Espírito Santo, que bom que o Senhor está nos dando a liberdade, a sabedoria, o entendimento para aprendermos mais e mais do Senhor. E cada dia sim, Senhor, nós queremos aprender, crescer, aprender mais e mais com o Senhor e do Senhor. Por isso, eu te peço, meu Senhor Deus, em nome
de nosso Senhor Jesus Cristo, estenda as tuas mãos para todos nós aqui agora. E faça com que todos nós, meu Pai, meu Deus, sejamos fortalecidos, abençoados, renovados, revestidos com a força do poder que vem de Ti. Muito obrigado por saber que blasfemar não é o que muitos achavam que é. Blasfemar é falar mal, é criticar, é zombar, é chamar de demônio aquilo que sabidamente eu sei que é Jesus que está fazendo. Pai, muito obrigado por saber que o Senhor tem nos orientado. Obrigado, graças te dou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Olha, é maravilhoso entendermos, é maravilhoso compreendermos. Eu volto amanhã, eu vou explicar um pouquinho mais a você. Quando eu retornar amanhã, por favor, eu gostaria que você pegasse o capítulo, vamos falar do mesmo assunto aqui, só que nós vamos para o livro de Lucas 11:14, tá bom? Quando retornarmos amanhã, nós vamos falar de Lucas 11:14, que vai explicar um pouquinho melhor o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu vou dar mais exemplos para todos vocês que nos acompanham nos nossos devocionais ter pleno conhecimento, sabedoria sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Espero ver você em nosso devocional. Um forte abraço e até lá.